Alô, comunidade, boa tarde para vocês. Está começando agora mais uma edição do ICL Urgente. Hoje eu, Fábio Panunzi, estou aqui no lugar do Rodrigo Viana, nosso companheiro de todas as tardes, que começou um pouquinho mais cedo o seu recesso da Páscoa, recesso merecido para ele, né? E aqui estão, como você já sabe, já está acostumado, as melhores informações, com a melhor análise, a melhor opinião de toda a internet e os fatos quentinhos. Hoje o nosso programa começa super quente. A Laura Couto está lá na redação, vai falar com a gente aqui agora, trazendo uma informação que acaba de sair. Laura, boa tarde para você, bem-vinda. O que está acontecendo lá em Brasília, Laura? Boa tarde, Panunzi. O presidente da Câmara, Hugo Motta, disse agora há pouco nas redes sociais que ele chegou em um acordo com o deputado Glauber Braga para que ele encerre a greve de fome que já dura 8 dias. Nas redes sociais, Hugo Motta disse em diálogo com a deputada Sâmia Bonfim e o líder do PT, Lindbergh, avançamos o fim da greve de fome. Garanto que após a deliberação da Comissão de Constituição e Justiça, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso do deputado ao plenário da Câmara antes de 60 dias para que ele possa exercer a defesa do seu mandato parlamentar. A Heloísa Vilela está lá na Câmara e tem mais informações para a gente, Panunzio. Elô, boa tarde. E no plenário, na entrada do plenário do anexo 3 da Câmara dos Deputados, onde está todo mundo esperando aqui o deputado Glauber Braga para ele dar essa notícia oficialmente de que essa greve de fome vai terminar depois de 9 dias, depois dele já ter perdido 5 quilos. E a imprensa inteira está aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, para vocês terem uma ideia. Está todo mundo esperando aqui pelo Glauber para ele dar essa notícia. Tem muita gente do movimento, de vários movimentos sociais, vocês estão vendo aqui, estavam também fazendo discursos, comemorando o que eles já chamam de uma vitória, porque, afinal de contas, chegou-se a um acordo para pôr fim a essa greve, e um acordo que vai dar ao Glauber o direito que ele não teve na Comissão de Ética. Ele vai ter 60 dias para, dentro do plenário da Câmara, deputado por deputado, defender a causa, né, a manutenção do mandato dele, mostrar a irracionalidade que é essa punição que estão buscando para ele, né? Forças ocultas, como se diz aqui na Câmara dos Deputados. Mas é um acordo, então, que dá ele tempo para negociar, tempo para conversar com os demais deputados. Existe muito interesse em impedir essa cassação, até mesmo de vários deputados da extrema-direita, do Centrão. Ele recebeu visita de deputados do MDB, do PSD, do PL. Então, existe muita gente interessada em derrubar essa cassação, porque seria uma coisa totalmente sem precedentes. Agora, vamos ver o que o Glauber vai dizer, como ele vai descrever esse acordo, que eu sei que ontem eu acompanhei o dia inteiro de negociação. O líder do PT aqui na Câmara, Lindbergh Farias, passou ontem o dia inteiro trabalhando nessa negociação. Hugo Motta não teve feriado adiantado, porque também participou dessa negociação o tempo todo, e claro, a Sâmia Bonfim e o pessoal do PSOL. Agora, o Glauber ainda não deu essa notícia oficialmente, porque ele disse, a gente ouviu da assessoria, que ele não quer bater o martelo no fim dessa greve sem conversar com todos os movimentos sociais que estão o apoiando desde o primeiro dia. Uma decisão que ele tomou sozinho, não foi uma decisão da bancada, mas que contou com amplo apoio da sociedade, dos mais diversos grupos da sociedade, como eu disse, inclusive de deputados da oposição aqui dentro da Câmara. Então agora a gente está esperando o Glauber chegar para ver como que ele vai explicar o acordo. Vocês estão vendo, ó, aqui, ó, vou mostrar para vocês, o pessoal do movimento social mostrando aqui. Estão todos aqui fora. Muitos deles tentaram entrar na Câmara, mas não conseguiram. A Câmara não permitiu a entrada de todos eles. Mas tem um grupo grande lá dentro, em reunião com o Glauber e com o pessoal do PSOL, para bater o martelo nessa decisão e fazer esse anúncio. Então a gente está aqui esperando o Glauber chegar, esperando a Sâmia chegar, esperando a bancada do PSOL chegar. Grande Elô, muito obrigado pelas informações, gente. A Heloísa Vilela vai permanecer lá no plenário e volta a qualquer momento ainda dentro do programa aqui, se houver lá a confirmação do Glauber Braga do fim dessa greve de fome. Agora, ele foi guerreiro, hein? 8 dias sem comer nada, só tomando isotônicos e água, perdeu pelo menos 4 quilos, né? Vai sair
slim, vai sair bem magrinho dessa greve de fome, e aí a entrada do Hugo Mota nas negociações dá um novo alento para ele, porque afinal de contas, sabe, os bolsonaristas que ficam aí o tempo inteiro falando de dosimetria da pena, quando o assunto são os golpistas do 8 de janeiro, está querendo impingir a ele uma cassação que nunca foi feita na Câmara dos Deputados. Nunca, jamais se cassou um parlamentar por agressões como essas cometidas pelo Glauber Rocha, né? Enquanto isso, a bancada do PSOL continua junto à Comissão de Constituição e Justiça buscar uma saída, né? Os deputados do PSOL procuraram lá o Paulo Aze, que é o presidente da CCJ, que é do União Brasil, para tentar uma articulação. Por quê? Porque a CCJ é a única instância que pode reverter essa decisão dada pelo Conselho. Não que ela vá mudar o resultado do julgamento, não, mas ela pode anular o julgamento e determinar que seja feito outra vez, né? E nós vamos saber exatamente como é que é isso. Laura, explica pra gente como é que é essa situação toda, por favor. Panunzio, na próxima terça-feira, dia 22, a defesa do Glauber vai apresentar à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara um recurso para barrar o processo de cassação do Glauber Braga. A primeira opção da defesa é tentar um requerimento na CCJ, como você mencionou, para que o caso volte ao Conselho de Ética, que poderia rever a punição do Braga. A ideia é alegar que houve um tipo de vício na punição sugerida pelo relator, o deputado Paulo Magalhães, e com isso poderia haver a indicação de um novo relator para o caso. A mudança de relator também pode acontecer se Magalhães não for reconduzido como membro do Conselho, que vai ter aí a sua composição renovada na próxima semana. Se a estratégia na CCJ falhar, a ideia é que algum partido apresente uma emenda no plenário. Rodrigo? Desculpa, Panunzio. Não tem problema, nós estamos acostumados com o Rodrigo mesmo, né, Laura? Daqui a pouquinho a Laura volta para informar mais a gente aqui. Olha, como eu falei, a CCJ não pode mudar o que foi decidido pelo Conselho de Ética, mas se o Paulo Magalhães não for reconduzido na semana que vem, muda o relator, né? E aí só Deus sabe o que vai acontecer. Tomara que muito, porque não tem, é uma iniquidade isso que estão tentando fazer com o Glauber Braga. E na CCJ, hoje, diferentemente da legislatura passada, existe uma posição de equilíbrio relativo ali entre oposicionistas, né, bolsonaristas e governistas. A CCJ tem 66 deputados, entre 25 e 30 são considerados bolsonaristas e entre 30 e 35 são considerados governistas. Então vamos ver se isso funciona a favor de uma causa justa, né? E olha, gente, não tem bronca só para o pessoal do pessoal, não. Tem bronca também para gente do governo, gente grande do governo, né? O diretor-geral da ABIN, o Luiz Fernando Correia, está com o depoimento marcado para agora à tarde, né? Porque na Polícia Federal vai depor sobre possíveis interferências dele no processo que apura a ABIN paralela, né? Está previsto ainda o depoimento do número 2 do órgão, que se chama Alessandro Moretti, foi demitido pelo Lula em janeiro do ano passado. De acordo com uma reportagem da Folha, os investigadores estão decididos, determinados a indiciar Luiz Fernando Correia no inquérito que apura o suposto uso ilegal do órgão durante o governo do Jair Bolsonaro. Mais uma vez com você, Laurinha, explica pra gente, por favor. Panunzio, o Luiz Fernando Correia e o Alessandro Moretti chegaram às 15 horas hoje na sede da PF. A suspeita é que o chefe da agência de inteligência da gestão tenha tentado atrapalhar as investigações, dificultando a apuração do caso. Com base nas provas colhidas até agora, os investigadores teriam decidido que há sim elemento suficiente, incluindo dezenas de testemunhas, para indiciar o Correia e o Moretti, que é o ex-número 2 da ABIN. O cenário só pode mudar caso os dois apresentem defesas irrefutáveis, o que é considerado aí improvável. A ABIN negou e afirmou ter colaborado no inquérito e atendido a todos os pedidos dos investigadores. Panunzio. Muito bem, Laura, obrigado. A Laura já volta aqui para falar com a gente, tá bom? Olha, do que o Luiz Fernando Correia está sendo acusado? Ele teria tido maus humores durante as reuniões para tratar dessa confusão toda do inquérito da ABIN paralela. Ele teria se manifestado muito irritado com o fato de a Corregedoria ter apoiado as investigações da Polícia Federal e, por isso, ele acabou granjeando aí a antipatia dos investigadores e deve sair desse depoimento de hoje ou indiciado ou muito próximo do indiciamento, tá? Mas parece que esse inquérito não vai andar tão rápido assim, porque a Polícia Federal tem que concluir ainda, né, o inquérito da trama golpista, antes de começar a trabalhar sobre a ABIN paralela. E aqui a gente vê aqui, olha, o PF deve concluir, na matéria da Folha de São Paulo, o inquérito da ABIN paralela só após um novo relatório sobre a trama golpista. Então,
ainda tem muita água para passar embaixo dessa pontezinha. E no meio de todo esse enrosco, a Folha divulgou que o Lula fez uma reunião no Palácio do Planalto, lá com os chefes da ABIN, para cobrar explicações sobre aquele grampo ao Paraguai, sobre o processo de espionagem contra o Paraguai. Essa reunião aconteceu no gabinete do presidente Lula, depois que o governo já havia soltado uma nota em que atribuía essa operação desastrada de espionagem contra o nosso vizinho aí, ao governo anterior, né? E a reunião foi descrita como uma reunião muito tensa, né? E, enfim, não é fácil, não é tranquila essa explicação, não. O Paraguai está bem irritado com essa história toda, cancelou, inclusive, as negociações para a renovação do contrato da Itaipu Binacional, né? Gente, agora vamos falar sobre um outro assunto. Lá nos Estados Unidos, a situação que o governo Trump, de desconforto social que o governo Trump está gerando é algo inacreditável. Ele está metido numa cruzada absurda contra as universidades. Parece muito aquele clima que havia na Alemanha dos anos 30, em 1933, né, quando os intelectuais acabaram entrando no alvo dos nazistas. Hoje são os fascistas do governo dos Estados Unidos que estão lá aborrecendo os universitários, a academia americana, né? Ontem, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos disse que a Universidade de Harvard, talvez a universidade mais importante do mundo, vai perder, está na iminência de perder o direito de matricular estudantes estrangeiros, caso não atenda aos maus humores do Trump, né? A secretária do departamento, que se chama Kristi Noem, também anunciou a rescisão de 2 bolsas de estudos, né, no valor de $2.700.000, mas a perda pode ser muito maior. A perda de recursos pela Universidade de Harvard, só pela Universidade de Harvard, pode chegar a $2.200 bilhões. E essa secretária, Kristi Noem, afirmou que escreveu uma carta a Harvard exigindo que até 30 de abril desse informações sobre atividades ilegais e violentas dos alunos. Curioso que isso tudo acontece na pátria, cujo presidente passa o tempo inteiro falando da boca para fora sobre liberdade de expressão. Agora, liberdade de expressão é só para ele, né? Laura Couto, explica isso para a gente também, por favor, Laurinha. Panunzio, o governo americano exigiu nas últimas semanas uma série de ações aí contra as universidades com a condição de evitar a retirada de subsídios. Na segunda-feira, Harvard já tinha rejeitado as exigências feitas por Donald Trump. Só que em retaliação, o governo anunciou o congelamento aí de $2 bilhões, quase 13 bilhões de reais, em fundos federais e ainda ameaçou retirar as vantagens fiscais. O governo do Trump ainda exigiu um pedido de desculpas formal da universidade. Panunzio. Pois é. Difícil, né? Gente, agora o problema todo é o seguinte, os Estados Unidos não estão metidos apenas nessa cruzada contra as universidades, não. Tem muito mais coisas. Por exemplo, o direito à cidadania ou à naturalidade americana para filhos de imigrantes está correndo risco lá nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque o Trump está tentando acabar com a tradição secular do direito americano, que é o de obter a cidadania pelo nascimento. É igualzinho acontece aqui no Brasil. A pessoa nasceu em solo brasileiro, ela é considerada brasileira. Ao contrário da Europa, em que para você ser considerado cidadão de um determinado país, você precisa ser filho de cidadãos daquele país. Só que agora a justiça resolveu acabar com essa festa, resolveu barrar essa história toda, né, de proibição da cidadania por direito de nascença. Chama ius sanguinis, né, direito de sangue. E, enfim, mas o Trump está lá disposto a negar a cidadania a recém-nascidos se nenhum dos pais for americano nato. Ou seja, filhos de imigrantes que estão nos Estados Unidos não necessariamente seriam mais americanos, né? E tem muitas outras repercussões sobre essa maneira estranha de governar, né? Esse que é a maior economia do mundo, né? Porque o Trump gerou uma repercussão gigantesca no mercado de ações, e isso diz respeito à economia popular americana. Diferente do Brasil aqui, onde o mercado financeiro é só para os bacanas, nos Estados Unidos todo mundo tem poupança baseada em ações, tá? E mais um dia caótico aconteceu para gigantes da tecnologia, as Big Techs caíram mais na Bolsa de Valores. E desde que houve o início das tarifas, como a gente vê aqui, olha, a Apple, a Amazon, a Meta, a Tesla, acabaram caindo mais de 10% depois do anúncio do tarifaço. O que acontece com isso, gente? O que acontece é o seguinte, imagina o seguinte, de cada 10 cidadãos americanos adultos, 6 têm poupança em ações.
Então, quando a gente fala aqui, ó, a Nasdaq caiu tanto, é o patrimônio dessa gente que está em risco. Então, eles estão apavorados lá nos Estados Unidos com essa perspectiva do que está acontecendo, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o clima político aqui no Brasil, né? Vamos saber como é que anda a história toda em relação a essa tentativa de estabelecer um processo de anistia via ação da Câmara dos Deputados. O líder do PL na Câmara, ele se chama Sóstenes Cavalcante, como você já sabe, disse que o Bolsonaro vai dar o aval a um novo texto de um projeto de lei da anistia para os presos no 8 de janeiro, para tentar facilitar a tramitação desse projeto. Só que não se sabe exatamente que texto é esse a que o Sóstenes está se referindo, né? Mas a Laura está aqui para explicar para a gente e eu vou perguntar para a Laura que história é essa, Laura? Qual é a deste texto? Pois é, Panunzio, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele disse que o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro não afeta em nada as articulações pelo projeto na Câmara aí, pela anistia, que o ex-presidente está mesmo disparando aí mensagens de WhatsApp de dentro da UTI. Ele disse, abre aspas, Bolsonaro já deixou tudo pavimentado. A palavra final é dele, do texto, mas quando estiver pronto, bato com ele. Se não puder visitar no hospital, posso mandar por WhatsApp ou pela Michelle Bolsonaro. Veja aí, Panus. Isso porque o que aconteceu? O Bolsonaro mandou o Partido Liberal estudar alternativas para tornar o texto do projeto de lei da anistia um pouco mais enxuto. A nova proposta deve ser finalizada aí na semana que vem. Essa seria uma forma de diminuir as resistências ao projeto de lei na Câmara, Panunzio. Muito bom, muito bom. Então, nós temos aí, né, a fala do Sóstenes de que Bolsonaro vai dar aval, mas qual é o aval a quê? Aval a quê exatamente, né? Olha, de acordo com o boletim divulgado pelo Hospital DF Star, lá em Brasília, onde está o Bolsonaro, ele está tendo boa evolução clínica, continua sem previsão de alta da UTI. Agora o problema da anistia ganhou um novo interlocutor, gente. Olha, engraçado, né? Veja só quem é que vai negociar a evolução dessa discussão. Michel Temer, um notório golpista, né? Mas, pelas primeiras manifestações do Temer, até que o assunto parece palatável, porque ele falou aqui em reduzir penas e não em conceder uma anistia de fato. Se reduzir pena não resolve a questão do Bolsonaro, né? Bom, mas a gente sabe como é que é a cabeça do Temer. O Temer é um sujeito que tem uma grande antipatia pelo fluxo normal das instituições e já fez o que fez lá atrás com Dilma Rousseff. Portanto, né, muita água vai passar por baixo dessa ponte e eu quero lembrar aqui o Barão de Tararé para vocês, que falava que de onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. Olha, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, indicou a aliados, já até confirmou, tá? Que vai sair do PSDB. Nos bastidores, é dada como avançada a negociação dele com o PSD do Kassab, né? E já tem até data marcada, tá bom? As conversas começaram em novembro do ano passado e a Laura vai mais uma vez contar pra gente como é que está a evolução disso, Laura. Pois é, Panunzio, de acordo com os aliados, o Eduardo Leite espera uma definição aí do PSDB sobre a eventual fusão com o PSD antes de tomar uma decisão. Mas o governador do Rio Grande do Sul já cogita disputar o Senado Federal em 2026 como aí uma estratégia para se manter em evidência para concorrer às eleições presidenciais. Ontem, o Eduardo Leite disse numa publicação no X o seguinte, vamos colocar aí na tela. Qualquer decisão sobre o meu futuro partidário será tomada apenas após a conclusão desse processo interno, que terá um desfecho até o fim do mês de abril, Panunzio. Obrigado, Laura. Laura volta já também. Gente, olha, nós estamos tendo um embate, como você sabe, entre Brasil e Espanha, em torno de duas tradições, né? Uma que foi negada pela Espanha e outra que acaba de ser negada pelo Alexandre de Moraes, num processo de estabelecimento de uma relação respeitosa de reciprocidade, né? O governo Lula está preparando um recurso contra uma decisão da Justiça da Espanha que resolveu não extraditar, aqui no meu roteiro está escrito influenciador bolsonarista, mas eu digo que aquele é um agente do caos bolsonarista, né? Um dos principais agitadores, eu costumava chamar de terrorista, Oswaldo Eustáquio. Ele é alvo de 2 mandados de prisão por parte do Supremo Tribunal Federal por prática de crimes contra a democracia e por corrupção de menores, a própria filha dele, né? E mais uma vez a Laura vai nos explicar o que é isso, Laura.
Panunzio, o governo federal decidiu aí interferir nesse embate entre o Moraes e a Justiça da Espanha, depois que o ministro teve o pedido de extradição negado, né, do Oswaldo Eustáquio. Segundo Moraes, o governo espanhol desrespeitou o requisito da reciprocidade. Só que no recurso, o governo pretende aí argumentar que o papel do Eustáquio não era apenas de crítico da gestão do governo Lula, mas mostrar as ações dele contra a democracia. O recurso deve ser elaborado em colaboração com a AGU e os advogados espanhóis que estão acompanhando o caso, Panunzio. Ok, Laura, obrigado para você. Laura volta já também, gente. Olha, eu só quero dizer aqui para vocês, complementando a informação, que essa negativa da Espanha, né, gerou uma negativa do governo brasileiro. O governo espanhol pretendia conseguir a deportação de um cidadão búlgaro chamado Vasil Georgiev Vasilev. A Espanha queria porque esse sujeito está condenado lá e está vivendo aqui no Brasil. E aí, como a Espanha resolveu não fazer a extradição do Oswaldo Eustáquio, o ministro Alexandre de Moraes negou essa extradição, né? E vale lembrar aqui que a Justiça da Espanha negou, não foi só um, foram 2 pedidos de deportação do Oswaldo Eustáquio. Gente, os horrores lá no Oriente Médio não param de acontecer, sabe? As cenas são cada vez mais tristes, né? E emblemáticas de um tempo de absoluto desrespeito e até falta de apego por lições que a história deveria ter ensinado e não ensinou. Hoje aconteceu uma sequência de bombardeios na faixa de Gaza e sabe quantas pessoas morreram? Pelo menos 40. E depois esses números vão escalando, né? Essa guerra entre Israel e Hamas foi retomada no dia 18 de março, né? Depois de 2 meses de trégua do conflito. Uma trégua bem meia boca. E desde então, pelo menos 1.691 palestinos já morreram, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Também sobre isso, a Laura tem mais detalhes para nós. Laura. Panunzio, a retomada dos ataques em Gaza é uma aposta do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para que os reféns sequestrados lá no dia 7 de outubro de 2023 sejam libertados. Desde essa escalada de tensão ali na região, milhares de crianças foram vítimas desse genocídio do Benjamin Netanyahu. Uma delas foi o Mahmoud Ajour, de 9 anos. Ele teve o braço decepado e um outro mutilado enquanto ele fugia de um ataque israelense em março de 2024, então no ano passado. Quando ele percebeu aí que teria os 2 braços amputados, ele disse à sua mãe: "Como eu vou te abraçar agora?" Essa foto que a gente está vendo é uma foto dele depois da cirurgia, um exemplo de superação aí diante de tantas mortes. Ela foi premiada pelo concurso World Press Photo. A imagem foi feita pela fotógrafa palestina Samar Abu para o New York Times e ela foi eleita como foto do ano de 2025, Panunzio. Pois é, preciso lembrar aqui do poder de persuasão que essas imagens têm. Basta lembrar que uma foto de uma menina, né, incendiada por desfoliante laranja, com a pele toda ardendo, encerrou a guerra do Vietnã. E a gente não vê a hora, né, Laura, de que esses massacres lá na faixa de Gaza cessem. Mas nós temos informação de Brasília, é isso, Laura? É isso mesmo. Na verdade, agora o deputado Lindbergh Farias, líder do PT da Câmara, ele disse na rede social X: "Quero te agradecer pelo espírito de conciliação, capacidade de negociação, presidente Hugo Mota. Um gesto importante nessa quinta-feira santa. Graças a Deus. Parabéns, Glauber e Sâmia, pela resiliência e força. Uma boa Páscoa a todos." Ele disse isso. Agora eu queria chamar a Elô, que está lá em Brasília com mais atualizações. Oi, Laura. Pois é, o deputado Lindbergh Farias, quando saiu daqui, porque ele estava em reunião aqui, saiu e falou com a imprensa, falou justamente o que ele colocou nessa mensagem nas mídias sociais. Agradeceu ao Hugo Mota, disse que foi um passo importante, que houve acordo, que agora vai ter tempo para o Glauber apresentar o caso dele dentro do parlamento, que é uma conquista importante, né? Porque o processo que a gente viu na comissão de ética não deu a Glauber a menor chance, né? Os argumentos dele caíam no vazio porque o relator não estava nem um pouco interessado em ouvi-los. Foi o que ficou muito claro para a gente. Agora, aqui, cada minuto que passa, chega mais um jornalista, chega mais uma equipe, vocês estão vendo que já está lotado, todo mundo esperando. A última informação que eu recebi é que daqui a 5 minutos o Glauber Braga vem conversar com a gente, vai dar notícia da decisão que ele tomou, né? Ele que tomou essa decisão 9 dias atrás de entrar em greve de fome, uma decisão individual, mas que preocupa, claro, a família dele. O pai dele está aqui, muito preocupado, acompanhando isso há 3 dias. Claro que a Sâmia Bonfim, a companheira dele também, toda a equipe do PSOL muito preocupada com a saúde dele. Agora o Glauber é testado todo dia, tem médicos que vêm aqui e dão assistência a ele todo dia. Eles contaram hoje
conversei com a médica, na hora que ela saiu, ela disse que colheram mais sangue, ele já perdeu 5 quilos, mas está bem. Então vamos ver como é que ele se apresenta daqui a pouco, Panuzzi. Muito obrigado, Elo. Obrigadíssimo para você, tá? Elo entra a qualquer momento que ela tiver outras informações lá de Brasília. E agora, gente, nós vamos falar sobre um recuo civilizatório. Teve uma decisão hoje, lá na Inglaterra, do Suprema Corte, muito ruim, principalmente para o movimento feminista e para o movimento LGBT. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que mulheres trans não podem ser enquadradas na definição legal de mulher, segundo a legislação de igualdade do país. Esse julgamento sobre o tema aconteceu depois de anos de uma batalha jurídica em que as mulheres transgêneros foram consideradas mulheres sob a lei da igualdade britânica, que é de 2010, e que visava justamente prevenir qualquer forma de discriminação. Deixa eu falar com a Laura aqui. Laura, por favor, me explica o que foi esse recuo, por favor. Pois é, Panunzi, o absurdo, né? Ao anunciar essa decisão, o vice-presidente do tribunal, o Lord Hodge, ele disse que a decisão unânime é que os termos mulher e sexo, na Lei de Igualdade de 2010, se referem a mulheres biológicas e sexo biológico. No entanto, ele reforçou aí que a decisão da Justiça Britânica não causa desvantagem às pessoas trans, porque elas estariam protegidas na Lei de Antidiscriminação e de Igualdade. Veja só. Mas o jornal britânico Daily Telegraph foi na contramão disso e comemorou a decisão. A manchete na capa, como a gente pode ver aí na imagem da edição, foi Trans women are not women, ou seja, mulheres trans não são mulheres. Veja que absurdo, Panunzio. É um baita de um absurdo mesmo, viu? Ô, Laura, você leu os livros que a J.K. Rowling escreveu, Harry Potter? Eu li, pois é, eu li. Pois é, inacreditável, mas ela, né, uma escritora tão famosa, consagrada no mundo inteiro, foi a ponta da lança desse movimento que gerou essa reversão na Suprema Corte. Ela já desde 2019, ela atua lá criticando fortemente os movimentos LGBTQIA+, e aí hoje comemorou essa vitória. Foi ela quem colocou a capa do Daily Telegraph no ar, que está dizendo ali, ó, mulheres trans não são mulheres. Tá? É isso que diz a capa do Daily Telegraph. E olha, as posições da J.K. Rowling são tão reacionárias, são tão conservadoras, que os próprios atores da série do Harry Potter já se insurgiram contra ela, né? Deploraram as posições que ela vem sustentando, que ela assumiu ao afrontar a causa da igualdade, da liberdade de gênero e afrontar também os movimentos LGBT. E por falar em Inglaterra, nós temos um outro fenômeno acontecendo lá na Inglaterra, está na capa do The Guardian agora, tá? Vamos mostrar aqui para vocês, olha, essa aqui é a capa do The Guardian, a notícia entrou agora à tarde também. A maior empresa de carnes do mundo pode quebrar novamente promessas de desmatamento na Amazônia. Pecuaristas brasileiros no Pará e em Rondônia dizem que a JBS dos irmãos Batista não conseguirão atingir uma meta de gado livre de desmatamento. E aí eles colocam aqui alguns emblemas brasileiros. Mas, na verdade, a reportagem parte dos depoimentos de 35 fazendeiros que negaram que a JBS vá conseguir implementar um programa de rastreamento da carne bovina, né? E o que eles falam é que há muito atraso, que há muita resistência e que a situação fundiária nas áreas de interesse de regularização, que a situação dessas terras são muito complicadas. Por quê? Porque uma boa parte foi grilada, a outra era terras devolutas que foram sendo ocupadas, né? Enfim, a JBS respondeu a essa matéria aqui, dizendo que não é verdade, que ela tem 40 mil fornecedores e que está tudo certo, há dificuldades, mas que vão ser superadas, né? Deixando entender que a matéria adotou um tom sensacionalista. Portanto, segundo ela, o programa está em curso. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é bastante interessante para vocês. O ICL é uma empresa que faz um jornalismo independente. A gente sabe exatamente aqui quanto custa para o jornalista não ter liberdade para trabalhar, porque aqui a gente tem liberdade total, tá? E no dia 27, às 8 horas da noite, daqui a 10 dias, nós vamos levar ao ar um documentário aqui que fala sobre o comportamento de um grande jornal brasileiro. A gente, quando faz a crítica da grande imprensa, a gente sempre fala, olha, os jornais são muito à direita, os jornais apoiaram o Bolsonaro, os jornais, mas na década de 70 não era só isso. Além de comprometer, né, a opinião pública com ideias que eram disfarçadas de informação, mas eram, na verdade, parte de um contexto ideologizado,
os grandes jornais aderiram de corpo e alma à ditadura brasileira. E a Folha foi muito além dos seus editoriais e das matérias dirigidas, né? A Folha emprestou meios, né? E agora nós vamos fazer aqui no dia 27, às 8 horas da noite, olha, uma exibição única, gratuita para todo mundo. Você não precisa ser apoiador do ICL, não precisa nada, tá? A única coisa que você precisa fazer para entender o papel que a Folha de São Paulo teve lá na década de 70 é entrar aqui no nosso site, tá ali, olha, iclurgente.com.br é o endereço, você entra nesse link, deixa lá o seu endereço de e-mail, é ultra rápido, faz a sua inscrição e já garante seu lugar nessa plateia grande que vai se formar, né? E assim você vai assistir, para que a gente comece a colocar em pratos limpos que papel cumpriram os jornais brasileiros durante o pior período recente da nossa história, tá bom? É isso aí, espero que você aproveite, tá? O link, eu repito, iclurgente.com.br, né? E agora vou me despedindo de vocês, vou me despedindo da Laura, dizendo que foi um prazer, viu, Laura? Apresentar o jornal aqui. Gente, a Laura é uma personagem super importante da história do jornalismo, apesar da pouca idade. Ela é a 4ª geração de uma família de excelentes jornalistas, né, Laura? Foi um prazer, viu? Foi um prazer é meu, Panunzio. Bom feriado para você e feliz Páscoa para todo mundo. Obrigado, boa Páscoa para vocês também. Eu também me despeço de vocês aqui, porque eu também vou folgar, né? Então a gente se encontra na terça-feira no Desperta às 7 da manhã. Tchau, obrigado pela sua audiência e olha, não esqueça, faz sua inscrição lá e vamos assistir juntos esse documentário da Folha. Tchau. O dia 27 de abril vai ser um dia histórico para o país. Um grupo de muitos pesquisadores passou mais de 2 anos entrevistando mais de 40 pessoas e analisando centenas e centenas de documentos para poder reescrever a história da relação entre o maior jornal do Brasil e o regime da ditadura. Essa pesquisa deu origem a uma série documental feita por um dos mais premiados diretores do Brasil, Chaim Litevski, chamado Folha Corrida, a relação entre a Folha de São Paulo e o regime da ditadura. Uma série documental que ninguém poderia exibir, a não ser um grupo como o ICL, que tem total independência e muita coragem.